Hoje, na nossa série de livros iniciáticos, chegou o momento de falar do amado, do famigerado, do odiado, mas sempre polêmico e recomendado Livro da Lei. Considerado a obra máxima do Crowley, recomendamos você ler o livro que saiu pela Diamond ou, caso você consiga ter acesso também, a essa edição da Via Sestra. Por que eu digo caso você tenha condição de ter acesso? Porque o Luciano, dono da Via Sestra, estabeleceu que só iam sair 666 exemplares desse livro. Então talvez você não tenha acesso a ele no momento que você esteja assistindo, mas corre lá na Via Sestra que talvez você o encontre. Ou nos sebos da vida. Exatamente, ou nos sebos da vida, mas de qualquer forma fica a nossa recomendação. Nós não estamos ganhando nada em relação a isso, mas é interessante você ter esse material de contato para aquilo que a gente vai abordar no programa de hoje. Antes de nós entrarmos no conteúdo de fato, ou em uma parcela muito pequena do conteúdo do Livro da Lei, é importante que a gente entenda, caso você não conheça a história, de como ele surgiu. E aí, resumidamente, o Crowley estava com sua esposa numa viagem e, em um determinado momento, ele decide fazer um ritual de invocação, que, a princípio, ele acredita que não tem muitos resultados, mas depois de algum tempo, ele percebe que a esposa dele começa a ouvir algumas vozes que davam algumas informações, que davam alguns indicativos, e um desses indicativos, ela anuncia que o Crowley vai receber um livro, que ele vai receber uma série de informações, e para que ele se preparasse, porque essas informações, esse livro seria trazido durante 3 dias. Ele assim o faz, ele prepara um ritual, e durante esses 3 dias ele transcreve o que se torna o Livro da Lei. É claro que não é o que sai naquele momento, depois há todo um processo de organização das ideias, mas naquele momento é concebido o Livro da Lei. Isso acontece no início do século XX e posteriormente, como a gente falou na abertura, esse livro, toda a obra do Crowley, vai influenciar o esoterismo e o pensamento magístico como um todo. E aí, só para a gente começar a entender um pouco de como o livro se estrutura, ele tem basicamente 3 partes. Cada uma dessas partes fala de uma era, fala de um aeon específico, e cada uma dessas partes tem um deus que a rege também. Então, quando a gente vai estudar o Livro da Lei, é importante que a gente siga a sequência, porque, obviamente, uma parte mais à frente faz referência ao que foi dito lá atrás. Então, o conhecimento ele é concatenado, ele é construído aos pouquinhos, e para que a gente consiga entender tudo, a gente tem que seguir essa ordem lógica, pelo menos no primeiro momento. Entender tudo. Para que a gente entenda alguma coisa. É um livro complexo, né? Como o Paulo disse na abertura, o Crowley, só chamando um pouco mais, dando um pouco mais de ênfase a ele, que nós não somos telemitas, né? Não deusamos nenhum ser, mas o Crowley ele realmente foi uma figura, uma personalidade muito Única. Exatamente. Muito única, muito peculiar, muito própria e muito importante. Chamou muita atenção, fez muito burburinho, fez muito barulho, mas não era apenas barulho que ele fazia, porque muitas vezes a gente só faz barulho, chama atenção, mas não está realmente fazendo nada de prático. Mas o Crowley, além de tudo isso, além de chamar muita atenção e fazer muito barulho, ele realmente, como o João disse, né, ele trouxe muita coisa que a gente pode dizer que moldou muito do que a gente tem de esoterismo moderno, moldou muito. Hoje em dia qualquer ocultista, seja ele de qualquer linha, ouviu falar sobre Crowley, estudou o Crowley e tem alguma coisa, segue alguma coisa deixada pelo Crowley. Então ele realmente tem uma importância muito grande dentro do ocultismo, e por isso a gente está vindo falar dele hoje, da sua obra principal, que é o Livro da Lei. E é interessante a gente comentar logo o título do livro. É o Livro da Lei, não é o Livro das Leis. Ou seja, ele fala de uma única lei. Ele estabelece que existe uma única lei no universo. Todas as outras leis, vamos colocar assim com L minúsculo, são apenas derivações, formas da gente estruturar as coisas para nos aproximarmos dessa lei maior e única que tudo rege e tudo aborda. E essa lei maior, o livro vai instituir que ela é Telema. E o que é Telema, né? Telema... Isso parece grego pra mim. Parece grego. Que coisa, né, Paulo? Porque o Telema é justamente grego. Parabéns, você está certo. Telema justamente vem do grego. E a palavra Telema significa vontade. A gente tem que entender algumas coisas, né? Sei lá, por que Telema e não vontade, né?
Vão haver várias explicações, como a gente disse, nós não somos telemitas, mas uma das explicações talvez seja a mais funcional, é justamente a questão da banalização da vontade dentro da nossa sociedade. Hoje em dia a gente utiliza a palavra vontade, não só a palavra vontade, mas várias palavras, a gente já falou disso em outros vídeos. As palavras, elas são importantes, elas são símbolos, elas comunicam ideias e elas, utilizar a palavra correta, da sua forma correta, é uma chave de poder, né? E não utilizá-la da forma correta é uma chave de perder esse poder, é uma forma de perder o seu poder. E a gente utiliza a vontade pra tudo, no tipo, eu tô com vontade de comer um sorvete, eu tô com vontade de ir ao shopping, eu tô com vontade de viajar, tô com vontade de dormir. E, na verdade, a gente tá pegando essa ideia de vontade e trabalhando ela com um conceito que não é próprio dela, mas sim de desejo. A verdadeira vontade, que não tem nada a ver com isso, e caso você queira entender um pouco mais sobre, nós vamos deixar aqui um vídeo no card onde a gente fala exatamente sobre a verdadeira vontade, mas só dando essa pincelada porque não tem como falar de Telema sem falar disso. Crowley, ele vem trazer essa palavra telema justamente porque se ele usasse a palavra vontade, mesmo que ele aplicasse a palavra vontade escrita com letra maiúscula, colocasse ela enfeitada em neon e tudo mais, as pessoas não iriam entender que ele não está falando dos nossos desejos. Ele não está falando daquilo que é da nossa personalidade, que é do nosso ego, que são os nossos gostos e desgostos, que são as nossas... Não, ele está falando de uma vontade superior, uma vontade que está acima de tudo, uma vontade que é una. A gente pode lembrar, caso você seja, vivemos num país cristão, nós temos uma tradição cristã muito forte, quando Jesus dizia que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. O que é a vontade do Pai e não a vontade dele? É telema. Ele estava ali para fazer o telema do Pai, não a sua vontade, a vontade do seu ego. Então essa é uma coisa que a gente tem que entender, que é fundamental dentro do livro da lei. Entendermos que existe uma vontade superior e que nós podemos acessar essa vontade e agir de acordo com essa vontade na nossa vida. Abrindo um parênteses sobre essa questão que o Patrick falou, utilizando a figura de Jesus dentro do meio telemita, que pode parecer um tanto quanto polêmico para alguém do meio telemita, a gente tem que esclarecer algumas coisas, que telema não é uma palavra inventada por Crowley. Sim. Ela já existia em vários outros lugares e a gente vai encontrar isso na Septuaginta também, que é a Bíblia em grego, em koiné. Você vai encontrar lá na oração do Pai Nosso que seja feita a vossa telema. Ela já é utilizada nesse sentido. É claro que dentro do sistema magístico que o Crowley desenvolveu, ela vai ter outros significados também. Mas a ideia dessa vontade maior, inquebrantável, e que ela é aplicada no mundo concreto, no mundo material. Por isso ela também é uma vontade sexual. Não no sentido que você vai querer transar com as pessoas, mas porque a energia sexual é uma energia criativa, é uma energia criadora. Então tudo aquilo que você vai criar dentro do mundo deve vir dessa vontade que é telema. Um outro conceito que a gente precisa abordar um pouco antes de a gente entrar no grande mote, que faça o que tu queres é o todo da lei, ou é tudo da lei, dependendo da sua tradução. E falando em tradução, é importante você aprender a ler em inglês também, embora caso você não leia o material em português, porque o Crowley, ao escrever o livro da lei, ele leva uma série de conceitos que são importantes, como a questão do número de palavras numa frase, a quantidade de número de versos dentro de um capítulo. Ele vai levar uma série de outras informações que na tradução se perde. O tradutor, ele é um amante traidor. Ele ama porque ele quer reproduzir aquilo que ele gosta, mas ele é um traidor porque ele utiliza símbolos diferentes para passar uma determinada informação. Então, quando a gente lê determinadas coisas, a gente vai ler o telema em inglês, a gente vai entender que vamos encontrar na gematria o 93, que é o grande símbolo de cumprimento dos telemitas. 93 é o amor sob vontade, porque amor, vontade e telema, 93, a lei é telema, vamos encontrar várias coisas, mas dando um passo atrás, a gente vai encontrar uma máxima que contém no livro da lei, que é: todo homem, toda mulher é uma estrela. A gente precisa entender esse conceito para a gente conseguir entender como a lei se aplica e como tudo vai se desenvolver.
a ideia da estrela não é porque você nasceu para brilhar, né? Não é porque ele estava antevendo aqui. Eu vou ser um rockstar. Por mais que ele tivesse essa cultura popstar, né? Essa cultura, né? Ele não estava se referindo a isso. Ele está estabelecendo, e a gente abrindo parênteses, ele já estava antecipando uma questão de uma disposição do feminino ali dentro, que era muito importante, que na época não era tão bem aceita assim. Ou seja, devemos bater palma para o Crowley nesse sentido. A gente deve recriminar algumas coisas, mas isso nós devemos bater palma. Mas a ideia de que todo mundo é uma estrela, isso é, você existe a sua materialidade, o seu quadrado, os seus 4 elementos, mas você é algo além disso. Você tem uma parcela que podemos chamar de espiritual, né, que é a ponta superior desse pentagrama. Então você em essência e você em potencialidade é essa estrela. Mas quando a gente vive no automatismo da vida cotidiana, você é o quadrado, você é a matéria. Você vive apenas no automático, você não desperta a sua verdadeira essência. Então, ao saber que você é uma estrela em essência e em potencialidade, você vai trabalhar, você vai tentar descobrir o que é vontade, para se revelar essa estrela, essa individualidade que está no grande céu de Inuit. E aí, resgatando uma fala que o Paulo trouxe, que é muito comum, muito famosa dentro do meio telemita, é a ideia do amor sob vontade, né? Então a gente já entendeu o que é a vontade, a gente em vários outros programas também já falou sobre o amor, mas lembrando de uma maneira resumida, o amor é a energia que a tudo une, que a tudo agrega. E aí é muito interessante quando ele coloca a ideia do amor sob vontade, ou seja, o amor a serviço da vontade. A gente pode tentar entender isso como o amor sendo uma energia parada, entre muitas aspas, que precisa de algo que a coloque em movimento. Então, no momento em que eu entendo o que é télema e acesso essa vontade, eu pego esse amor que existe dentro de mim e que vem dessa conexão também e coloco no mundo. Não basta sentir amor, o amor não é uma coisa passiva, o amor não é uma coisa que se manifesta naturalmente. Ele precisa ser buscado, ele precisa ser colocado no mundo para que ele de fato exista, porque senão ele só fica no mundo arquetípico, ele só fica no mundo ideal. E por mais óbvio que talvez isso seja, no dia a dia muitas vezes isso nos escapa. A gente precisa exercitar tanto a ideia de télema, tanto a ideia de vontade, quanto a ideia da vontade, potencializando esse amor para que a gente consiga agregar as coisas, agregar as pessoas, agregar a sociedade como um todo e aí a partir disso buscar de fato ou conseguir de fato a harmonia. Só fazendo um disclaimer em relação a isso, senão os telemitas vão bater na gente também. Essa questão. Né? O caminho para o Crowley é um caminho individual. A gente fala muito disso aqui também, né? A jornada é individual, mas ela é feita de maneira coletiva. Você precisa aprender outras coisas, mas você é responsável por você. Você não é responsável pelo outro. Então, quando o João traz a ideia desse amor por todo mundo, na verdade significa que se você se conhece, se você sabe que você é uma estrela, se você aplica a vontade, você se coloca no seu lugar nessa órbita celeste. E ao ocupar o seu lugar, você não permite que mais ninguém ocupe aquele espaço. Então você está delimitando para as outras pessoas que as outras pessoas não são aquilo que você se manifesta. Então a doutrina telemita que o Crowley trabalha vai falar, tipo, cara, foque em você. E como consequência, querendo ou não querendo, você vai estruturar a sociedade. Mas você estrutura a sociedade se estruturando e buscando saber aonde você está. E aí você vai se amar, e ao se amar, você vai amar a deusa, o deus, todos os deuses, todas as personalidades. Você vai amar Babylon, você vai amar todo mundo, e aí tudo vai se colocar no seu devido lugar. E aí a gente chega na máxima que é faz o que tu queres, é de ser o todo da lei, né? Ou tudo, como o Paulo falou também, dependendo da tradução. E esse faz o que tu queres, muitas vezes é mal interpretado, porque parece que é tipo, vou viver a vida louca, vou fazer o que me deu na telha, tipo, tô com vontade de fazer isso, vou fazer. Vou usar a personalidade do Crowley como exemplo e vou fazer igual. Vou tocar o terror. Não, faz o que tu queres é justamente use télema. Faz o que tu queres é entender que, usando a linguagem de telemitas, nós somos estrelas. Paulo já falou, nem sempre manifestamos essa estrela dentro de nós. Mas devemos trabalhar para manifestá-la. E a partir do momento que a gente manifesta essa estrela, a gente se torna mais... A gente ocupa o nosso espaço nesse céu
né? Nesse céu de Nuit. E a gente entende, se a lei é telema, e esse telema é a vontade, não a minha vontade individual, mas a vontade de Deus, a vontade de Nuit, a vontade dos céus, a partir do momento que eu me torno uma estrela, que eu ocupo o meu lugar, como o Paulo falou, eu ocupo o meu espaço dentro desse céu, eu consigo seguir. Eu entendo que existe uma órbita, eu entendo que existe um movimento natural e eu consigo me colocar nesse movimento e agir de acordo com esse movimento. Faz o que tu queres é justamente coloque-se em sintonia com essa lei e haja de acordo com essa lei. Usa de telema, não dos seus desejos, não das suas pequenas vontades individuais. Haja de acordo com a grande lei do universo e assim tudo que você fizer vai ser ok. Tudo que você fizer vai estar bom, porque tudo que você fizer vai fazer parte dessa grande lei. E dentro dessa grande lei, é claro que existem vários desdobramentos, mas que não cabe aqui a gente entrar de fato, porque senão o programa vai ficar muito grande e a gente não tem a função de esgotar o tema do livro da lei. Caso você queira se aprofundar, a gente recomenda o livro que saiu pela editora Via Sesta, que tem os comentários do Crowley. E é interessante você perceber, quando você estuda esse livro, que existem comentários que o Crowley fez na sua revista Equinox e que depois de um tempo ele falou, tudo lixo, eu tenho vergonha dessas coisas, né? Só escrevi besteira, e faz comentários novos em cima daqueles comentários. Ou seja, existe esse processo que o Crowley mostra pra gente também, de ir se descobrindo constantemente. Você não é um ser perfeito por manifestação, você é perfeito em essência, mas você precisa se descobrir, você precisa fazer uma autoanálise, você precisa se tornar responsável por aquilo que você faz, porque é o que você faz de fato. E a gente vai entrar, já para encerrar o nosso programa, na ideia da magia praticada dentro da doutrina telemita. Crowley vai estabelecer que o telemita pratica a verdadeira magia e que todo o resto não é magia de verdade. Por que ele diz isso? Porque uma vez que você percebeu que você é uma estrela, você se colocou na sua órbita correta, tudo aquilo que você faz é a verdadeira magia. Então você não está fazendo coisas de desejo pura e simplesmente. Você está fazendo a sua verdadeira magia e, consequentemente, você está agindo de maneira livre e está libertando todas as outras pessoas, porque eu não quero amarrá-la com os desígnios de um amor que não se encontre sobre vontade, porque a vontade deve imperar, porque vontade é a lei. Telema é amor sob vontade. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.